Meu nome é Carolina Coelho, as minhas colegas são a Laisa, a Milena, a Fernanda Minuzzi, a Luísa e a Hilary. E o nosso tema é integridade física, psíquica e a tortura. Segundo a lei número 9.455 de 1997, o artigo 1º diz: constitui crime de tortura constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O objetivo do nosso trabalho é nos aprofundarmos em duas questões: a tortura psicológica atualmente e a tortura física, que foi cometida brutalmente na ditadura militar. Muitas pessoas fecham seus olhos para esse tema e preferem acreditar que não houve tortura naquela época, que ainda não há tortura hoje. Mas nós estamos aqui para mostrar que sim, houve tortura na ditadura militar e tem tortura hoje também, mas de diferentes formas. Então, para melhor compreendimento, dividimos o nosso trabalho em dois polos, a tortura psicológica e a tortura física. Eu falarei sobre a tortura psicológica. Tudo que faz jus a um sofrimento mental, a um desequilíbrio mental, é considerado uma tortura psicológica. Tudo aquilo que traz atormentações ao indivíduo e às pessoas que estão à volta dele, que têm uma convivência com esse indivíduo vitimizado, também é considerado como tortura psicológica. A tortura psicológica pode-se dizer que é muito mais efetiva na nossa sociedade, talvez, do que a tortura física, mesmo sendo proibida pela nossa Constituição Federal. A tortura em termos brutos impõe o medo, impõe também a tortura em termos brutos o sofrimento, o anseio, e não é diferente na tortura psicológica. Ela é muito existente também nos métodos passados, nos fatos históricos e na nossa sociedade pós-moderna. Nos fatos históricos passados, podemos citar a ditadura militar, que se fez exemplo dentro dos campos de concentração com os judeus e fora deles com os alemães perseguidos, que eram contraditórios ao governo de Hitler. Podemos citar também aqui a ditadura militar, não, a Segunda Guerra Mundial. A ditadura militar, nós podemos citar as pessoas que eram sofridas dentro desse meio, que eram contraditórias ao governo, que eram massacradas pelo governo em termos tanto psicológicos quanto físicos. Toda a tortura física leva a uma tortura psicológica. Toda a tortura física, em termos, leva a pessoa a criar um ato, a pensar de certa forma, a se inferiorizar. Temos também termos específicos, como o ligato 24 horas, que tira da pessoa o sono, tira da vítima o poder de descansar, de recarregar. Ora, não somos robôs, mas precisamos de uma energia para poder termos uma vida saudável. Se retira dessa pessoa, então, o poder de dormir, de descansar, para que se perca a noção do espaço, para que se perca a noção do tempo, para que ela consiga dar a benefício ao torturador. Nós podemos perceber dentro da tortura psicológica 3 tipos de torturadores. Aqueles que necessitam que a pessoa que está sendo torturada a conceda por vontade ou por fala, aquele torturador que o faz por satisfação, que tem prazer em fazer isso, que são os psicopatas, e aquele torturador que está em nosso subconsciente, está na nossa mente. Nós mesmos nos torturamos. Aqui hoje, podemos dizer que quase todos estão sendo torturados, se auto-torturando perante o público, em falar em público. Esse é um meio de tortura. Todos os meios em que vitimizam as pessoas, que inferiorizam as pessoas, são um meio de tortura. Podemos citar no nosso mundo pós-moderno torturas como bullying, porque não bullying, que inferioriza o ser humano, que utiliza dele humilhações públicas. Por que não citar a chantagem, mesmo dentro de casa, dentro dos atos em irmãos mais novos com os mais velhos? Se coíbe a ele os atos, dentro também da nossa sociedade. Mas por que falar de tortura psicológica? Ora, porque ela não é citada, ela não é comentada pela nossa sociedade. E por que ela não é comentada por nossa sociedade? É porque a nossa sociedade é efetiva. A efetiva como? Impondo padrões estéticos, padrões corporais, padrões econômicos, onde quanto mais você tem, mais você é. Isso vitimiza as pessoas. Isso torna as pessoas sedentas a ser uma coisa que não são. Isso torna as pessoas a serem algo que não são. E busca isso é uma busca doentia. A busca isso é uma busca que não existe. As pessoas criam esses tempos. A tortura física e a tortura psicológica, elas são relevantes e são horripilantes. As duas são existentes em nossa sociedade e as duas se fazem existentes. Dentro da depressão, é uma consequência da tortura psicológica. O auto-torturar-se
com problemas de autoconfiança, de menosprezamentos, são torturas psicológicas. Podemos citar isso nas ruas, nas novelas, podemos citar isso nas nossas casas, mas apenas não enxergamos. Não enxergamos porque não reconhecemos. E é para isso que estamos aqui, para que vocês consigam conhecer, para poder reconhecer. A nossa mente é o nosso maior inimigo. Já dizia Augusto Cury que nós temos as janelas killer, que são as lembranças das coisas ruins que se abrem em ações parecidas. Lembranças não só daquelas que nós vivenciamos, assim como aquelas lembranças das pessoas que estão ao nosso convívio. Estamos aqui para mostrar que a nossa sociedade ainda se efetiva em atos psicológicos e em atos físicos, agressões verbais, agressões físicas, tantos abusos psicológicos dentro de relacionamentos de companheiros e abusos psicológicos dentro de pais com alunos, de professores com alunos, perdão, e de pais com as crianças. Nós torturamos os nossos filhos, nós torturamos a nossa sociedade futuramente. Falar dos fatos históricos passados é deixar de escanteio os fatos presentes que se tornarão futuros. A problemática passada se faz a problemática presente. Quero terminar a minha fala falando o seguinte: passamos a vida inteira tentando controlar a mente das pessoas, quando deveríamos controlar a nossa própria mente e os nossos próprios atos. O nosso país está passando por um momento muito difícil, uma crise política e uma crise econômica. E no meio de tudo isso, eu vejo muitas pessoas pedindo a volta da ditadura militar. E eu pergunto por quê? E elas respondem: ah, mas aquela foi a época do milagre econômico. Ah, mas naquela época só era torturado quem fazia algo contra o governo. Ah, mas aquela época não era tão ruim assim. E ainda ouço pessoas dizerem: ah, mas eu não sofri tortura, então não existia tortura. Eu posso dizer que o Brasil não é um país violento só porque eu nunca levei um tiro, nunca sofri nenhum tipo de violência? Não, né? Então é a mesma coisa. A ditadura teve grande dívida externa, a inflação subiu muito, grande desigualdade social e corrupção, as determinações do AI-5, como por exemplo a suspensão do habeas corpus, não havia liberdade de imprensa, tudo era censurado, não havia democracia. O nosso tempo é curto e eu não trouxe esses dados para vocês, mas eu convido vocês a pesquisarem nos sites seguros que vocês vão encontrar isso, e que essa época não foi as mil maravilhas. Nós vamos nos deter à tortura. As torturas e assassinatos foram a grande marca da ditadura militar. Pensar em direitos humanos naquela época era um sonho. Havia até um manual de como os militares deveriam torturar para extrair confissões, com práticas de choque, afogamentos e sufocamentos. Os direitos humanos não prosperavam, já que tudo ocorria nos porões das unidades do Exército. Pelo menos 434 pessoas morreram ou desapareceram vítimas de crimes cometidos por agentes do Estado. Mulheres grávidas foram torturadas com choques nos seus órgãos genitais, nos seios, em todo o corpo e perderam seus filhos por conta disso. Então houve muito aborto nessa época também. Nós escolhemos algumas histórias que nos chocaram bastante e desmentem os argumentos de que a ditadura foi boa e só foi torturado os que fizeram algo contra o governo. O caso do Carlos Alexandre Azevedo. Ele foi a pessoa mais nova a ser torturada. Ele tinha apenas 1 ano e 8 meses e ele foi trancafiado na sede do Departamento Estadual de Ordem Pública e Social em São Paulo. As pessoas torturaram ele para que os pais dele confessassem crimes que supostamente eles tinham cometido. O bebê foi torturado mais de 15 horas. Em 2010, o Estado finalmente o reconheceu como vítima da tortura. E ele deu uma entrevista para a revista Isto É, revelando que ele tinha fobia social, que ele usava antidepressivos, antipsicóticos e que não tinha amigos nem empregos. Em 2013, com 40 anos, ele se suicidou. O caso da menina Ana Lídia Braga. Com apenas 7 anos de idade, ela foi sequestrada, torturada, estuprada e morta em Brasília, em 1973. Foi encontrada enterrada nua nas proximidades da Universidade de Brasília. A presença de nomes influentes dentro do governo militar foi desconversada pelo regime, alegando que tudo não passava de uma boataria promovida pelos subversivos. Em 1974, a ditadura emitiria uma ordem expressa à imprensa, proibindo novos comentários sobre o crime. O processo relacionado ao caso Ana Lídia acabou sendo arquivado, sem que avançasse nas investigações.
O caso da menina Araceli Crespo, de 8 anos, em 1973 também. Ela foi morta e desfigurada com ácido 6 dias após a morte dela. As investigações dizem que ela ficou no mínimo 2 dias presa em cárcere privado e que foi repetidamente estuprada. E a Operação Camanducaí. Em 74, o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo prendeu e torturou 93 meninos de 11 a 17 anos porque julgavam que eles eram delinquentes, mas sem nenhuma prova, obviamente. Na verdade, essa operação pretendia limpar as ruas de São Paulo, porque esses meninos eram de uma família humilde e muitos moravam na rua. Esses meninos foram trancados em um ônibus com as cortinas fechadas, para eles não saberem para o lugar que eles estavam indo. E lá eles foram torturados pelos militares. No meio da madrugada, eles foram obrigados a tirar suas roupas e foram abandonados à beira da rodovia Fernão Dias, nas proximidades de Camanducaí, Minas Gerais. Para dispersar ainda mais os meninos, os militares dispararam as cegas em sua direção. Machucados e nus, eles encontraram abrigo em uma cidade ali perto. Mas 3 dias depois, eles foram recolhidos pelas autoridades e levados para São Paulo, onde eles permaneceram detidos. Esses casos não mostram nem a metade da metade do que aconteceu naquela época, mas a gente já pode ter uma noção do horror que foi cometido. Nós acreditamos que as pessoas que defendem a ditadura militar é porque não conhecem ela de fato. Não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, a ditadura militar. Houve tortura sim, e nós não podemos negar isso e muito menos defender. Nós não podemos pedir a volta da ditadura militar se ela só trouxe males para o nosso país e para as pessoas que vivem nele. É isso, muito obrigada. Termino falando que os dois são existentes na nossa sociedade. Se são existentes, não são comparados, mas sim têm que ser tensionados. Devemos atentar a eles e tentar modificá-lo para que a nossa sociedade futura não venha a ter os mesmos problemáticos que se existe na sociedade passada e na presente.